Pode falar. Professor, você falou que a volitação reflete a vontade extrafísica da pessoa e que é uma grande terapia. Você poderia aprofundar isso da terapia? Você está falando a volitação? É. Pois é, o problema todo é o seguinte, veja bem, quando a pessoa faz a volitação, ela vai com o psicossoma. A hora que faz isso, ela energiza o psicossoma. Porque quase sempre ela está num ambiente favorável, que está permitindo ela volitar. Então, com isso, ela absorve muito a energia imanente positiva. Agora, ela depois interioriza. Ela vem para o corpo, ela vem com a corda toda. E está de graça. Você está entendendo como é que é? Em alto nível de desempenho, de possibilidade, os potenciais todos aumentados. Então isso melhora as mini doenças. Então a pessoa vem com aquela energiona, chega aí, ela está com entorse, está com dor de cabeça, um negócio qualquer pequenininho, mini doença. Aquele monte de energia cura a pessoa na hora. Você está entendendo como é que é? Por quê? Coloca ela toda brilhando. Você já viu quando eles fazem aquela propaganda que vem uma luz que passa em cima das letras das pessoas? É isso. A pessoa fica assim, o corpo todo. Então ela fica como se tivesse eletrificada. Você está entendendo? Com a nova energia. Ela vem com a corda toda. Agora, ó, é muito difícil. Tem uma opção de coisa aí que a pessoa tem que estudar, né? Uma delas séria. Uma pessoa faz uma volitação de alguns minutos fora do corpo. E às vezes ela dormiu 3 horas. Ela precisa dormir 8. Ela chega, não vai ter mais sono. Ela vai ficar aware, desperta. Ela está com a corda toda. Ela falou Shazam e virou. Você está entendendo? Virou, é o Superman, a supermulher. Então, não tem mais sono. Então, ela precisa de saber conviver com isso na vigília física. É aí que vem o processo de euforia, o problema da Primener, o processo de Cipriene. Uma pessoa que faz volitação extrafísica tem que estudar essas coisas com a gente, porque senão... Não, e aproveitar e fazer a convergência, então, disso tudo para a questão da função uma da gente. Uma coisa puxa a outra. Um fenômeno sempre puxa o outro. A gente precisa ver é a coordenação no desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos. Tudo isso tem. Do jeito que tem a coordenação dos atributos conscienciais. Então, por exemplo, nós estamos falando de vontade. Depois da vontade, o que poderia colocar? A intenção. Depois da intenção vem a determinação. Ou você vai definir o processo, depois você determina. Essa determinação você vai passar para outro, você vai deliberar. Agora, aí você vai começar a executar. E por aí vai, a coisa vai toda. Você está entendendo? Aquilo, como é que caminha? Então, isso são os atributos dentro de você. Agora, na cabeça, os atributos mentais. Por exemplo, você tem, primeiro, você tem essa vontade. Mas aí você pensa, não, eu quero pensar naquilo. Isso é elaboração do pensamento. Essa elaboração do pensamento, você pensa, não, mas isso parece com aquilo. Você já começa a fazer associação de ideias. Agora, a partir disso, você começa a pensar. E chega, não, o que é o melhor? Isso já é o juízo crítico. No juízo crítico, fala, não, mas isso aconteceu, o negócio da com Alzira, não sei o quê. Isso é a mnemônica, é a memória. Então, veja, você aí tem uma série de condições para estudar os processos. Aí vem o dicionário cerebral de tudo quanto é tipo, as associações de ideias de tudo quanto é tipo, os cotejos que você vai fazer, tudo isso são atributos da sua mente. Agora, atributos do ponto de vista parapsíquico, como é que a pessoa tem? Você, por exemplo, exteriorizou energia, então você viu que exteriorizou. Depois, você entrou em estado vibracional, você vibrou todo. Então você já tem uma certa confiança da energia. A partir disso, você fez um arco voltaico. E a pessoa sentiu, e você assimilou. Aí vem assimilação e desassimilação. Você viu que tinha um bloqueio, depois aquilo afastou. O que é que melhorou? A pessoa se sentiu melhor. Tudo isso. Então, vai chegar num certo ponto que você vai fazer o acoplamentário e você exterioriza energia na hora. Aí você vê uma porção de alterações com a evidência facial em cima da pessoa que está lá. E aí começa. Se aquilo prolonga um pouco mais, daqui a pouco você tem uma clarividência viajoura.
Você parece que saiu, foi lá no lugar, viu o que era e voltou instantaneamente. Isso é clarividência viajosa. Então você veja, há uma série de fenômenos que tem, você está entendendo, numa gradação ascendente também dos fenômenos parapsíquicos. Agora não é só isso. E os estados alterados da consciência, é a mesma coisa. Você está aí na vigília física, aí te dá o sono, você deita lá e dorme. Mas na hora de dormir, você entra na hipnagogia. Começa a ver uma opção de coisa na sua frente, coisa colorida, mexe, aquilo sono. Aí você entra no sono. Aí daí a pouco você tem um sonho. Então você acha que você está começando a entrar na porta, no jardim, com aquela coisa toda, quando então aquilo dá uma alteração. Aí você fica, faz um barulho lá no quarto, aquilo mexe em você, aí você entra na hipnagogia. Você está querendo acordar, mas não acordou, você está ouvindo um negócio, parece a distância e perto, está tudo esquisito. É igualzinho aquela pessoa que fica pescando, ela está olhando a televisão, daí a pouco ela olha a televisão, aí você está no sonambulismo, você está entendendo? A sonolência. Então você veja, ó, tem várias condições dessa. Agora, uma pessoa no meio disso, ela pode ter tido uma projeção de meia hora fora do corpo. Você está entendendo? Naquele período. E ela voltou. Então, a pessoa pode dormir, pode fazer uma projeção, pode acordar, pode dormir, pode fazer outra projeção. Isso tudo, ó, tem encadeamento. Isso tudo a gente tem que ver que são os estados alterados da consciência. Então, você veja, faculdades mentais, os processos seus físicos, as alterações dos seus estados de consciência, o problema seu da vontade e dos atributos propriamente ditos da sua consciência, tudo isso tem gradação. A gente tem que estudar. E os fenômenos também, de modo geral, todos eles têm gradação. A gente tem que ver qual é, por quê. Agora, se uma pessoa conhece um pouquinho mais e aprofunda os estudos para ver essa gradação descendente ou ascendente das coisas, ela vai entender mais o que está ocorrendo com ela. Não, o fenômeno que eu tive é esse, por causa disso. Logo em seguida vem isso. Então, ela demarca tudo. Desse modo, ela fica compreendendo muito mais a si mesma. A base da conscienciologia é estudo. Por isso que a gente fala, estudo e estudo. Está entendendo? E o processo de parapsiquismo é a base de tudo. Por quê? É a multidimensionalidade. Para você ver que você não é simples, você é uma personalidade poliédrica. Poliédrica significa polimórfica. Você tem muitas formas. Outro nome também seria polivalente. Tem muitas coisas que você pode ser. Outra coisa que você é versátil. Você é pau para muita obra. Então, vamos entender. Entende como é que é? De modo geral, essa, vamos dizer, complexidade da nossa condição como consciência cria problema para o povo entender as coisas. Por isso que é importante esse estudo. Pode falar, Lúcio.